Terra Incógnita volta hoje para falar de um livro que, na verdade, foi o primeiro livro sobre o qual eu falei nesse programa. É um livro que está entre os meus 10 mais. Toda vez que tem uma lista no Facebook, por exemplo, de quais são os seus 10 livros preferidos, eu tendo a fazer como muitos amigos meus fazem e mudar, porque você tem um conjunto, um universo grande de literatura preferida. Então você teria até que me perguntar, mas quais são os seus 10 livros de ficção científica preferidos? E os livros policiais? E os livros históricos? Etc, etc, etc. Mas quando a gente tem que fazer uma lista muito fechada de 10 livros que sacudiram o meu mundo, esse livro aqui que eu vou apresentar para vocês está sempre nos 10. Ele se chama Neverness, do americano David Zindel. Esse livro me marcou por uma história também pessoal, né? Em 1991, eu fui passar uma temporada na Europa. Eu morei um tempo na Europa, dividido entre Holanda e Inglaterra. Quando eu cheguei à Inglaterra, a primeira coisa que eu fiz foi ir na livraria Forbidden Planet, que existe até hoje e é uma das mais consagradas livrarias dedicadas à ficção científica, à fantasia, né, ao gênero fantástico de modo geral, no mundo. Quando eu cheguei na Forbidden Planet, o primeiro livro que eu vi numa estante, né, foi esse aqui. A capa me atraiu muitíssimo. A capa é do Mike Van Houten. Eu nunca tinha ouvido falar nesse capista. Até onde eu sei, ele produziu muito pouco. Eu nem fiz uma pesquisa antes de gravar esse vídeo. Mas eu sei que ele fez as ilustrações de todas as edições britânicas da saga que começa com Neverness. Só que, infelizmente, eu não tenho os outros volumes com essa capa do Mike Van Houten. Pelo contrário, as capas que eu tenho não são lá essas coisas, mas posso garantir a vocês que a história é. Então vamos lá. Por que eu sou tão fã desse livro? É um livraço, tá? Ele tem aqui na edição britânica 685 páginas. Eu acho tem uma fonte maravilhosa, de um tamanho que, inclusive, para mim, até hoje, é um tamanho muito adequado, né? Porque vocês, quem me vê normalmente no cotidiano, sabe que eu uso óculos, mas eu sou míope, com um pouco de astigmatismo, e atualmente, infelizmente, com a idade, estou ficando com presbiopia, que é aquela coisa de você ficar com o olho, a vista cansada, que se fala. Então, eu tenho uma dificuldade grande com tipos pequenos, mesmo com óculos multifocais, eu tenho que ficar lendo assim, me incomoda e me dá dor de cabeça. Então eu prefiro ler sem óculos. E aí não dá para ler com fontes muito pequenas. Então, para aqueles que curtem essas coisas, se bem que hoje em dia as edições todas, quando eu gravei o programa do Terra Incógnita, o primeiro, Neverness ainda não tinha em formato digital. Acho que só tinha o Neverness, os outros não tinham. Hoje todos eles estão acessíveis pelo Amazon Kindle, tá? E eu recomendo fortemente. Então eu vou mostrar para vocês. O primeiro, quando saiu, ele saiu como um volume único. Depois ele veio a se tornar uma espécie de volume zero de uma trilogia que saiu logo na sequência, chamada A Requiem for Homo Sapiens. Um Requiem para o Homo Sapiens. E vocês vão dizer assim, puxa, mas é muito pretencioso, né? É muito pretencioso, porque isso aqui é Space Opera. Space Opera da melhor qualidade. É interessante que, eu já falei um pouco sobre isso em alguns programas de Terra Incógnita, existem dois tipos de Space Opera, basicamente. Né? A Space Opera considerada clássica, que é da década de 30, com Edmund Hamilton, a Eva Van Vogt e autores pré-asimovianos. Tá? Asimov vai começar a se destacar um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, e depois em 1950, que com Eu, Robô ele realmente assume o status de grande autor de ficção científica. Antes dele veio uma geração enorme, cheia de gente que trabalhava com ciência de modo geral, mas escreviam histórias de ficção científica muito fantasiosas demais. Né? O conceito de Space Opera ele é criado justamente para explicar um exagero na ficção científica de cunho espacial. E Edmund Hamilton, por exemplo, que eu falei agora, que foi um dos maiores escritores do gênero, foi uma pessoa que escreveu depois, na década de 50, escreveu roteiros para a revista do Superman, por exemplo, mas escrevia histórias muito loucas, tipo The Star Stealers, que é histórias que as naves, não existia ainda o conceito de hiperespaço, que foi criado pelo John W. Campbell
algum tempo depois, da década de 40 para 50. E então as naves singravam o éter espacial, nem o vácuo singravam. Então, vocês têm... Olha que interessante, as histórias todas também eram sobre super science, que se chamava na época também, o conceito de super ciência, ou seja, tudo, as máquinas todas eram gigantescas, não tinha ainda microcomputação. Então, eram máquinas gigantescas, eram engenhos, como se fossem engenhos medievais antigamente, capazes de mover planetas. Não é à toa que, inclusive, Superman, não sei se por culpa do Hamilton, ele até antes da crise das infinitas terras, ele é um ser tão poderoso, que já aconteceu dele mover um planeta inteiro. Vai no pico da montanha mais alta e empurra o planeta, quer dizer, né, não está nem aí se tem placa tectônica, se a pressão dele vai simplesmente destruir a montanha, né, faz sentido, mas enfim. Era o senso, não é só o sense of wonder, era o senso de grandiosidade que fazia as pessoas vibrarem com esse tipo de informação exagerada. Vai daí, você tem a nova Space Opera que surge no final da década de 70, começo da década de 80, com a Iain M. Banks e suas histórias da cultura. Eu fiquei sabendo há pouco tempo que parece que um livro vai ser lançado no Brasil. Eu espero que isso aconteça em breve. O Banks nos deixou precocemente, uns anos atrás, mas ele deixou mais ou menos uma dúzia de livros de ficção científica, quase todos do universo da cultura, que ressignificou a Space Opera. Então ele bota a Space Opera que não é mais só o homem branco desbravador. São várias raças convivendo, nem sempre com harmonia, inteligências artificiais, assassinas, ou com um senso de humor muito negro, muito pérfido, e pessoas de várias raças. Você tem, inclusive, assim como a Ursula K. Le Guin, a maior parte dos personagens do Iain Banks, quando ele faz a descrição, são de pele negra, ou são asiáticos, de origem asiática. Então não é mais só o privilégio do homem branco. Então isso é muito interessante. E hoje nós temos já mais desdobramentos aí de outras Space Opera, Alastair Reynolds, por exemplo, também. Temos autores mais recentes, temos Ada Hoffman, por exemplo, temos a Anne Leckie com a sua trilogia do Raj Imperial, que eu traduzi o primeiro livro, né? Já até tá por aqui, não sei se dá para ver, que é o Justiça Ancilar, que está ali em cima. Então vamos lá, para falar de Neverness especificamente, o que eu não falei da outra vez, né, no primeiro vídeo? Eu não falei dos outros livros, né? Neverness é um livro que começa num futuro muito distante, que você faz um cálculo aproximado, como toda boa Space Opera, ele não diz exatamente que época se passa a ação, eu fico com a sensação que é algo entre 15 mil e 25 mil anos no futuro. Seria mais ou menos a mesma coisa de Duna. Duna também se passa mais ou menos no ano 25 mil da nossa era. E aqui é um momento em que a Terra também virou um dos conceitos de Space Opera, você está tão longe no espaço que você nem lembra mais da Terra. Então tem a velha Terra, né? Old Earth. Eles comentam rapidamente Old Earth aqui em alguns momentos, mas na verdade a história se passa num planeta Icefall, que tem uma cidade que eles batizaram de Neverness. Batizaram de sacanagem, né? Porque é um conceito filosófico que significa nunquidade. Que na verdade é algo que não deveria existir, é o conceito de algo que não deveria existir. E é uma cidade que tem equipamentos eletrônicos altissimamente avançados, mas, por exemplo, é uma cidade pequena, ele não diz quanto tem, mas eu acredito que seja uma coisa de, sei lá, 20 mil habitantes, pouco mais que isso, em que você não tem, dentro da cidade você não tem veículos, tipo carros ou bicicletas, são veículos, são ruas todas, aqui tem uma descrição aqui interessante, aqui, ó, vocês puderem prestar atenção, é uma pista de gelo. Então todas as ruas da cidade de Neverness são ruas de gelo que as pessoas patinam, fazem patinação. Tem lugares de patinação artística, mas a maior parte das pessoas patinam para ir de um lugar para o outro. E ele vai descrevendo cenários muito bonitos, né? Um planeta gelado, em que as pessoas se reúnem em bares, e a descrição que ele faz dos bares num determinado momento é uma descrição extremamente borgiana. Você lembra da Biblioteca de Babel, quando ele vai descrevendo os tipos de bares? Inclusive chegando no ponto da metalinguagem, deve existir um bar no qual as pessoas se reúnem para falar do que está acontecendo nos outros bares. Então é o tipo de coisa que já me agradou. Eu, como leitor de Borges, fiquei muito feliz por saber que esse cara não fica só referências de ficção científica clássica. Aí ele cita muitas referências aqui, Kafka. Ele começa, a primeira citação de Kafka, do livro é Kafka. There is infinite hope, but not for man. Existe esperança infinita, mas não para o homem. Que é tirado de um dos contos do Kafka. E aí ele cita o Kafka como Holocaust Century Fabulist. Como a história foi escrita em 1989 e 90, ele bota que é só o nosso século do Holocausto. Não dá para saber se é o Holocausto da Segunda Guerra Mundial ou se seria um Holocausto nuclear
no final do século. Mas a humanidade sobreviveu e foi para fora no que ele chama de swarming, né, que aparentemente acontece no século XXI ou XXII. Então vocês veem que tem dados aí desencontrados, mas as imagens, e aí o importante da Space Opera também é isso, gente, as imagens evocadas pelo livro são incríveis. O que está aqui faz todo sentido, mas ainda é uma pálida sombra do que vocês vão ler. Vocês vão ver sobre alienígenas que convivem em certa harmonia com os humanos, como os amigos do homem, que são seres que emitem, se comunicam pelo cheiro, exalando vapores de cheiros diferentes, e a linguagem deles é essa. Fala-se muito de linguagem nesse livro. Existem os Alaloi, que são humanos que muito tempo atrás decidiram mudar o seu DNA para ficarem iguais a neandertais, e vivem nas 1000 ilhas, que são um arquipélago que fica bem distante, bem ao norte de Neverness, que é para onde o personagem principal vai. O personagem principal é o jovem piloto chamado Mallory Ringes. E o Mallory, ele faz a jornada do herói. Só que não é a jornada do herói clássica, tradicional. Ele é um jovem piloto, a gente conhece ele na véspera da sua formação como piloto, formatura como piloto, onde ele reencontra Leopold Solly, que é um cara que eles são quase irmãos gêmeos. Embora o Leopold Solly não seja, teoricamente, tio dele, mas tio não é consanguíneo, ele casou com a irmã da mãe de Mallory. A irmã de Mallory, a mãe de Mallory, Moira, nunca se casou, mas rola um rumor de que ela teria tido um caso com o Solly, mas o Solly foi embora muito antes do Mallory nascer. Então rola um rumor de que ela teria roubado o DNA dele e gerado no ventre um clone do Solly. O que parece ser verdade. Nunca é comprovado, porque não se faz um teste ali, mas a verdade, eles dois vão ficar sempre orbitando em torno um do outro, e a coisa vai também virar uma tragédia familiar, porque em determinado momento, no começo da história ainda, ele conhece a Catherine, que é a filha do Leopold Solly, com a tia dele, né, a prima dele, e eles acabam tendo um caso apaixonadíssimo, que o Leopold não fica sabendo no primeiro momento. Só que depois, quando eles se formam como pilotos, cada um tem que ter uma missão. Aí vira meio Cavaleiro de Távola Redonda, que é uma coisa muito legal. E as missões de cada um são missões, eu vou mapear a nebulosa lá na puta que pariu. Eu vou tentar descobrir se a velha Terra, aonde fica a velha Terra, se ela ainda existe, quem tá lá. E o Mallory Ringes, num momento de raiva, ele brigando com o próprio tio, ele fala na frente de todo mundo, faz um juramento, se eu vou mapear a nebulosa, a entidade do estado sólido, que é uma nebulosa viva, cujas luas são cérebros. Aí começamos de novo o gigantismo da Space Opera. E aí o Leopold, tá bom, vai lá. E eles ficam putos um com o outro, eles se odeiam desde o começo. E quando de repente todo mundo diz, não vai, se você não fez juramento oficial, todo mundo até se junta e diz, olha, não precisa ir, até o Timekeeper, que é o grande, vamos dizer, ele não é o presidente nem primeiro-ministro, mas ele é o cara que preside Neverness Icefall. Ele é um cara muito velho, que ninguém sabe qual a idade dele. No final do livro você vai descobrir, mas eu não vou falar, porque é um mega spoiler, quem é o Timekeeper. Ele é autor de um livro chamado Requiem for Homo Sapiens, que é citado toda hora nos excertos. E assim como Duna, esse livro tem sempre, abre cada capítulo com uma citação. Metade das citações são verdadeiras, de autores, de cientistas e escritores que nós conhecemos. E metade é do livro do Horty Hostal, que é o nome, né, o pseudônimo ou heterônimo do Timekeeper, cujo nome verdadeiro a gente poderá talvez descobrir no final do primeiro livro. Quando ele vai mapear a entidade do estado sólido, e ele vai, mas ninguém voltou vivo desse mapeamento, por isso as pessoas não querem que ele vá, mas ele vai. Ele vai, e aí por aquelas sacadas do destino, que eu também não vou contar, ele sobrevive. Sobrevive, e a entidade do estado sólido dá para ele uma informação relevantíssima, que complementa a informação que o Leopold Solly já tinha tido na sua missão 25 anos antes. Que existe uma raça que teria semeado a galáxia, que são os Eldra. Essa raça fugiu para dentro de uma singularidade, ninguém sabe porquê, e ela deixou uma resposta dizendo assim, o futuro da humanidade está no seu passado e no seu futuro. E todo mundo diz, e aí? Né? Que merda é essa? E aí a entidade do estado sólido projeta na mente de Mallory a seguinte resposta, falou assim, o segredo está no DNA.
mas está no DNA mais antigo da espécie humana. De novo, what the fuck? O que é isso? Quando ele volta, começam infinitas discussões sobre se é isso mesmo, e ele conclui, não, DNA mais antigo é o dos Neandertais, então eu vou lá para os Alaloi. Só que os Alaloi têm um pacto, têm um covenant, que significa o seguinte, ninguém pode ir lá, nenhum humano dito normal pode ir lá, a menos que ele finja. Então o que ele faz? Ele se submete a um cutter, que é uma espécie de cirurgião, cibercirurgião, e ele muda o corpo dele para ficar igual por fora ao de um Neandertal. Só que o Timekeeper diz para ele, você não vai sozinho, você vai com sua família inteira. Que é uma maneira dele segurar a onda do Mallory, que é o Mallory um garoto super impulsivo, mas ao mesmo tempo também talvez vai dar uma vingancinha, né, e jogar o pai contra filho, quer dizer, supostamente, né, o clonado e tal. Então vai toda a família. Tá? Vão o Leopold Solly, sua mulher Justine, a irmã da Justine, Moira, que é a mãe do Mallory, então 4. A Catherine vai também, e o Bardo, que eu não falei até agora, que é o melhor amigo do Mallory Rinders, que é o cara que é um cara que veio de um outro planeta, ele é um cara super, como é que é? Super hedonista, veio de família muito rica, e é o cara que faz uma espécie de Sancho Panza pro Quixote, que é o Mallory Rinders, inclusive fisicamente. Então, Mallory e sua tribo vão para as terras dos Alaloi, mais especificamente dos Devaki, que são uma das tribos dos Alaloi, e eles criam toda uma backstory para dizer, olha, nós somos de uma tribo perdida, que 3 gerações atrás, um outro dos nossos tribos, da tribo de vocês, foi lá para o sul, e o sul eles sabem que não tem terra, só tem gelo, e quando o gelo derrete no verão falso, que eles chamam, vira meio água com gelo e tal, então esse cara provavelmente morreu, o antepassado deles. Isso remete a uma história chamada Shanidar, que foi publicada em 1986, um conto, contando uma espécie de lenda dos Alaloi, e que ganhou um prêmio nos Estados Unidos, Writers of the Future, se eu não estou enganado. A partir desse conto, o David Zindel vai criar uma tetralogia, que eu falei para vocês. É uma trilogia que tem um volume 0, que é Neverness. Eles vão para os Alaloi, e na verdade quase todo o resto da saga, eles vão na página 200. O resto é a vida deles entre os Alaloi, a dificuldade deles se passarem por Alaloi, a vida deles vai se quebrando, ao mesmo tempo eles vão começando a se conhecer melhor. Isso no final vai gerar um conflito, eles vão acabar saindo de lá, evidentemente, e o Mallory vai se envolver, inclusive, numa guerra de pilotos, eles vão ter uma espécie de guerra civil entre os pilotos. E aí eu não vou contar o final para vocês, mas isso vai dar um desdobramento que vai contar depois as aventuras, não só do Mallory, como do filho de Mallory, que vão ser contadas nos outros 3 volumes, que aí sim a trilogia, né, Hacking para o Homo Sapiens, que tem... As capas são horríveis, não leve em consideração. The Broken Gods, que é o 2º volume. The Wild, que é o 3º volume, é o mais fininho, o mais magrinho, ele só tem 540 e poucas páginas. E o último, que é War in Heaven, que é o seguinte... as aventuras, porque o que acontece? The Wild, no volume aqui, faz parte de uma premissa que acontece já no 1º volume. Todas as histórias que a gente está vendo, elas não fazem sentido se você não parar para pensar que existe uma coisa que está acontecendo na galáxia naquele momento, que é the Wild, que eles chamam, e a gente pode traduzir como The Wild, claro, que é o seguinte, estrelas estão explodindo aleatoriamente na galáxia. Não se sabe se isso é natural ou se é artificial. Elas estão explodindo a uma velocidade tamanha que todo mundo considera que isso só pode ser artificial. Então, na verdade, o filho do Mallory vai depois tentar descobrir esse segredo do Wild, o que está acontecendo. O Leopold Solly também tentou isso, tá? E foi aí que ele descobriu a mensagem oculta do Zieldra. Essa trilogia, talvez eu faça drops para vocês daqui mais algum tempo para falar, porque eu estou acabando de reler Neverness pela 3ª vez, falei porque é um livro que eu gosto muito, mas para ser bem franco, eu nunca reli a trilogia. Eu vou reler agora, depois de mais de 20 anos. Eu quero muito depois falar para vocês o que eu achei dela. E esse vídeo está muito longo, eu quero me despedir de vocês por hoje, espero que vocês estejam curtindo aí, quer dizer, desculpem, né? Parece uma coisa insensível da minha parte falar.
A verdade é que, como bom escritor e bom leitor, eu consigo encontrar um pouco de consolo na literatura para esses momentos de quarentena. Eu espero que vocês encontrem também esse consolo, que vocês curtam as dicas. E lembrando sempre que, se vocês não podem ter o livro de papel agora, eu quase nunca recomendo livro de papel para vocês, porque eu não tenho, geralmente, não tenho. Eu tenho bastante livro, na verdade, né? Depois vocês consigo mostrar para vocês aqui rapidamente, aqui, ó. Tá uma bagunça danada aqui em minha casa, né? Mas vejam, eu tenho uma estante aqui cheia de pockets, por exemplo. Os livros de ficção científica eu vou botar na estante aqui do meio, que eu ainda não botei. Então vai ficar depois para um outro momento. Mas eu queria só que vocês soubessem o seguinte. Eu também tenho vários leitores digitais antigos e um pouco mais recentes, cheios de livros do Kindle. E EPUBs também, e PDFs. Agora, nos últimos tempos, o pessoal disponibilizou gratuitamente muitos livros bacanas para a gente ler nesse período de isolamento. Eu espero que vocês estejam lendo bastante. Me falem um pouco também embaixo o que vocês estão lendo, o que vocês gostariam de ler. Já teve até um colega aí que no outro vídeo falou que gostaria que eu falasse sobre Duna. É interessante, pode ser que eu fale em breve. Me falem de outras coisas, me perguntem sobre coisas que vocês gostariam que eu lesse aqui. E coisas que, de preferência, ainda não tenham saído no Brasil. Mas isso ok, se vocês tiverem um grande livro muito preferido, que vocês queiram muito que eu fale, deem um toque, que se eu tiver lido, se eu tiver batendo com os meus interesses, eu vou falar aqui para vocês, tá bom? Obrigado e até o próximo programa.